Olá, boa noite. Hoje é terça-feira, dia 29 de maio, e você vai ver nesta edição 9 dias de greve dos caminhoneiros. Nas estradas, eles desobstruíram alguns trechos, mas continuam sem circular. Nas cidades, falta de combustível, escolas fechadas, transporte, saúde e limpeza urbana com escala reduzida. Tudo isso e muito mais a partir de agora no Jornal Atividade. A situação é delicada em Muriaé, pois a cada dia que passa, o combustível de reserva que seria usado para cumprir compromissos vai acabando e o resultado é o caos. Escolas estaduais, serviços públicos de vários setores do estado, da prefeitura, Câmara Municipal, faculdades estão fechados ou funcionando apenas em situação de plantão e emergência. A empresa de ônibus urbano da cidade opera com 60% da frota. A produção de leite não é coletada no município e região e certamente terá a ser jogada fora. O prejuízo é grande. A informação é de que em BH e na região metropolitana os postos estão recebendo gasolina, mas para Muriaé e região ainda não chegou nada. Nos últimos 9 dias, apenas 2 caminhões transportando remédios com destino a São Paulo passaram por Muriaé. E o óleo diesel tem sido a salvação para quem tem caminhonete, mas já está acabando na cidade. Segundo o site Silvan Alves, no posto do Bela Vista ainda tinha diesel nesta manhã. Porém, os postos de Muriaé continuam sem previsão de receber combustível, conforme verificado pelo site Guia Muriaé. A situação é a mesma em outros estabelecimentos da região. Na tarde de ontem, a Polícia Rodoviária Federal entrou em contato com caminhoneiros nas manifestações na BR-116, na altura do bairro Bela Vista, em Muriaé. Um patrulheiro aparece falando no vídeo, perguntando se há algum caminhoneiro no meio que está no lugar obrigado, caso alguém queira sair. Em coro, os caminhoneiros gritam não. Em seguida, batem palmas pela união da categoria. Vocês, porque todas as recomendações para que pudéssemos preservar a segurança, vocês atenderam. Então, tá? Cuidado aí, gente, para ficar na pista aí. Eu estou vindo aqui pelo seguinte, porque assim como eu estou falando isso, eu também preciso preservar o direito de quem não quiser permanecer aqui, entendeu? Que não seja obrigado a permanecer. Então eu tenho que vir aqui perguntar para todos vocês que são caminhoneiros, que estão aqui, quem é que não quer ficar, que quer sair? Alguém aqui quer sair, quer ir embora? Não! 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 Valeu, muito obrigado! A guerra é nossa! Essa luta é nossa! Essa luta é nossa! O movimento dos caminhoneiros também segue ativo na BR-356, próximo ao Sesc. Durante todos os dias de protesto, o movimento sempre foi pacífico. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, 21 estados brasileiros ainda possuem pontos de bloqueio. Nas estradas da região metropolitana de BH, não há registro de pista fechada por caminhoneiros e eles ainda não voltaram para a estrada. Na BR-040, trevo de Ribeirão das Neves, na região metropolitana de BH, quem fechou a rodovia foi a população. O protesto, acompanhado pela Polícia Rodoviária Federal e a Força Nacional, interditou uma faixa da via. Eles apoiam os caminhoneiros e aproveitam para fazer a pauta paralela. Tem alguns caminhões param, mas logo em seguida a polícia pede eles para tirar, para não causar muito tumulto, né? E eles estão manifestando a todo momento, os motoristas passam, buzinam em apoio, como você pode ver. E quero parabenizar todos aqui que estão na manifestação, quero convidar também quem está em casa, junte-se a nós, vamos ficar aqui o dia inteiro hoje, porque essa greve, essa paralisação, essa manifestação não é apenas pelo pessoal de Ribeirão das Neves, nem pelo pessoal de Minas, mas é pelo Brasil, um Brasil melhor.
Tem que abaixar a gasolina também, porque não adianta o caminhoneiro carregar o Brasil nas costas, mas se lá na porta da empresa não tiver funcionário para manufaturar o produto que o caminhoneiro está transportando. Está faltando saúde no Brasil, tem muito tempo, não é de agora com paralisação de caminhoneiro, não. Tem muito tempo que nós estamos todo mundo socateado. Apesar do anúncio feito pelo presidente da República com medidas para acabar com a greve, nas estradas que chegam a Belo Horizonte, pouco movimento. Só alguns carros e ônibus circulando. Os caminhões, estes permaneciam parados, nos postos, mas parados. Próximo à refinaria Gabriel Passos, em Betim, na Grande Belo Horizonte, os caminhões tanque até estão por ali, mas do lado de fora. Por enquanto, o combustível tão desejado nos últimos dias pelos brasileiros continua na estrada. O gás de cozinha precisou de escolta para sair da distribuidora. O material será entregue em creches, presídios e hospitais. Nenhum caminhoneiro quis gravar entrevista. Eles estão ressentidos com a forma com que alguns órgãos de imprensa têm feito as coberturas. Mas eu conversei com alguns deles e todos são taxativos. A greve ainda não acabou. E nesse período conturbado, vem mais paralisação por aí. O Sindicato dos Petroleiros de Minas Gerais vai começar uma greve de 3 dias amanhã. A motivação da nossa greve é contra essa política de preços, contra o Pedro Parente, que é quem implantou essa política, que é contra a população, e contra essas privatizações, essa venda do nosso patrimônio para estatais estrangeiras. Os petroleiros querem trabalhar. A gente quer que essa refinaria aqui volte a produzir em 100%. E aí, para isso, é preciso que o governo mude essa política de preços, que absurdamente alinha o nosso preço com o mercado internacional, sendo que nós produzimos nosso próprio petróleo. O governador de Minas Gerais, Fernando Pimentel, prorrogou o ponto facultativo nas repartições públicas estaduais para os dias 29, 30 e 1º de junho, em razão da continuidade da greve dos caminhoneiros. O objetivo é minimizar o uso de combustível a fim de preservar os serviços essenciais. As aulas da rede estadual de ensino também serão suspensas neste período. Estão mantidos os serviços essenciais, como os médico-hospitalares, os de segurança pública e de unidades de atendimento integrado, UAS. A Prefeitura de Muriaé divulgou um novo boletim com informações atualizadas sobre o funcionamento dos serviços públicos municipais durante o cenário de desabastecimento em função da greve dos caminhoneiros. De acordo com a nota da Prefeitura, as informações valem a princípio para hoje e amanhã e, em caso de alterações, novos informativos serão divulgados. Na área da saúde, os serviços emergenciais de transporte, ambulância, SAMU, apoio à hemodiálise, entre outros, permanecem ativos enquanto durar o combustível dos veículos. Todas as demais atividades que incluam transporte estão suspensas. Reparos emergenciais que forem necessários na rede de água potável estão incluídos nas prioridades e continuarão sendo realizados dentro das possibilidades. A coleta de lixo na cidade e nos distritos continua funcionando de acordo com a escala divulgada na quinta-feira, dia 24. Ou seja, bairros que recebiam o serviço 3 vezes por semana passam a recebê-lo 2 vezes, segundas e sextas ou terças e sábados. Já nos locais em que a coleta acontecia diariamente, houve redução para 3 dias por semana, às segundas, quartas e sextas. As escolas e creches da rede municipal de ensino terão funcionamento normal, tanto hoje quanto amanhã. Na Fundarte, as aulas nas escolas de música, dança, teatro, artes visuais e audiovisual também estão mantidas os mesmos dias. O funcionamento dos CRAS, CREAS, Casa Acolhedora, Centro Pop e Casa Lar acontece normalmente, porém sem disponibilidade de veículos. Já a cozinha comunitária do bairro Aeroporto ficará fechada por tempo indeterminado a partir de hoje, assim como as atividades que dependem de transporte. E o atendimento ao público nos departamentos da Prefeitura continua acontecendo normalmente. A única exceção é a Junta de Serviço Militar, que não funciona hoje e nem amanhã, em virtude de paralisação na Câmara Municipal, onde o órgão está instalado. E a cada momento que se passa, aumentam os reflexos da paralisação dos caminhoneiros. O prejuízo já é sentido pelos revendedores de gás. Sem gás e gasolina, sem água e sem nada. Quando eu estou comigo, ninguém tem gás. Era mais um cliente do seu Domingos, que vende água mineral há 8 anos. São 200 galões por semana, mas hoje está tudo vazio. Liga para um caminhoneiro, ele pega o galão e vai para a fonte. No sábado e volta na segunda. Isso é semanal.
em torno de 180 a 220 galões. Só que dessa vez ele foi para a fonte e não voltou, o caminhão ficou preso. Aí os galões acabaram, não tem água. O telefone chama o dia inteiro, mas não tem água. Não tem água nem gás. Por toda a cidade, os depósitos estão fechados. Dor de cabeça para o dono do restaurante, que chega a gastar 3 botijões por semana. Eu estou apertado de 3 homens. O gás, gasolinas e o supermercado, açougue, sacolão, que o sacolão já não está tendo nada. E quando tem, o preço está super elevado e a gente tem que comprar num preço alto e não vai ter como repassar. Essa foi a última entrega do dia. O expediente terminou para o entregador e nem eram 3 da tarde. Não adianta ligar mais não. Infelizmente, conseguimos a última remessa agora, não adianta mais ligar. O gás acabou. Neste depósito, no bairro Santa Cruz, até tem muitos botijões, todos vazios. Nessa área onde eu estou, é que deveriam estar os botijões cheios. A todo momento, chegam clientes que recebem mais ou menos a mesma resposta. Não tem gás aqui. Já rodei em alguns lugares aí e não estou achando. O desabastecimento preocupa o presidente do Sindicato dos Revendedores. Ele estima que 90% dos depósitos estão vazios. O Brasil está desabastecido com o setor de GLP. É uma situação para nós, revendedores, que sempre tivemos orgulho em 15 minutos estar dentro dos lares de qualquer cidadão brasileiro. Hoje, nós estamos incapacitados de levar o gás ao consumidor. O Sindigás informa que algumas praças ainda possuem um estoque mínimo de GLP, o gás de cozinha, apesar da situação caótica do abastecimento do produto em todo o Brasil. Por ele ser armazenável, tem a vantagem de permitir ao consumidor contar com uma reserva em média de até 22 dias. Grevistas e forças policiais estão permitindo apenas a passagem de caminhões com GLP granel para abastecer serviços essenciais, como hospitais, creches, escolas e presídios. Porém, caminhões com botijões de 13 quilos, 20 e 45, vazios ou cheios com nota fiscal a caminho das revendas, não são reconhecidos pelos grevistas como abastecimento de um serviço essencial, o que é um equívoco, pois o produto nessas embalagens também pode ser destinado ao abastecimento de serviços essenciais. O setor de GLP trabalha com uma logística reversa, na qual é imprescindível o retorno dos botijões vazios às bases para serem engarrafados. O Sindigás reitera que há gás nas bases. O problema no abastecimento deve-se às dificuldades de escoamento do produto pelas rodovias do país. É necessário que grevistas e as autoridades que atuam nesse momento de crise, como Polícia Rodoviária Federal, ANP, Exército, entre outros autores, compreendam que o GLP é um produto essencial para o bem-estar da população e que permitam o trânsito das carretas da granel e dos caminhões com os botijões, sejam vazios ou cheios. E a situação não é diferente no restante do estado. Em Coronel Fabriciano, no Vale do Aço, Teófilo Otoni, no Vale do Mucuri, assim como aqui em Muriaé, na Zona da Mata, decretaram situação de emergência ou calamidade por causa do desabastecimento. Em Varginha, o consórcio que opera o SAMU no sul de Minas, em negociação com os caminhoneiros, conseguiu liberar 5.000 litros de gasolina para o setor de saúde. O combustível estava parado em uma carreta desde o início da semana na BR-491. O uso foi liberado apenas para veículos de profissionais da saúde e segurança pública. Também foi autorizado o abastecimento de um carro e uma ambulância do hospital regional. Por causa da falta de combustível em Alfenas, também no sul do estado, universidades divulgaram um comunicado suspendendo as atividades acadêmicas a partir de hoje e decretaram recesso didático no período de 28 a 30 de maio. O Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região Ampliada Oeste conseguiu 1.000 litros de diesel emprestados pelas prefeituras dos municípios de Divinópolis, Itaúna e 400 litros de diesel em Nova Serrana. Em Montes Claros, na região norte, a população foi para as ruas em apoio à greve dos caminhoneiros. A Polícia Militar estima que mais de 2.000 pessoas participaram do ato, além de caminhões, centenas de outros veículos e motocicletas passearam em carreata pelo centro da cidade. Em Manhuaçu, na Zona da Mata, manifestantes também realizaram ato na tarde do domingo. Os motoristas transferiram os veículos para os pátios de postos e outros lotes vagos, desocupando os acostamentos das rodovias BR-262 e BR-116. No entanto, não retomaram as viagens.
Em Governador Valadares, o Hospital Municipal só terá suprimento de carne garantido pela Secretaria Municipal de Saúde até amanhã, terça-feira. Os hortifrutis já acabaram e há risco de falta de medicamentos. Uberlândia, no Triângulo, é a única cidade polo mineira que está sem combustível, segundo a Infraero. Em Teófilo Otoni, no Vale do Mucuri, a Prefeitura decretou situação de calamidade pública. De acordo com o decreto, a prioridade são serviços de urgência e emergência. E em Paracatu, na região noroeste de Minas, 2 homens foram presos comercializando combustível irregular. 700 litros de gasolina estavam estocados em uma residência e eram comercializados a R$ 15 o litro. O combustível estava em um galão na carroceria de uma caminhonete. Todo o produto foi apreendido e será depositado para a Prefeitura Municipal para ser utilizado em serviços essenciais do município. A estocagem irregular de combustíveis é crime com pena de 1 a 5 anos de detenção. A profissão sobre a qual todo mundo anda comentando nesses últimos dias é a de caminhoneiro. O protesto que eles vêm fazendo pelo país demonstra a importância destes profissionais para a economia brasileira. De acordo com o IBGE, existem no país mais de 1.930.000 caminhoneiros. A região sudeste é a que concentra o maior número de motoristas, mais de 900 mil. No sul, sudeste e centro-oeste, eles têm os maiores rendimentos, de R$ 1.900 a R$ 2.150 por mês. Quem trabalha por conta própria, cerca de 30% da categoria tem média de rendimento mensal muito acima daqueles que têm a carteira assinada. A diferença é de quase R$ 600 no salário. Segundo a PNAD, a Pesquisa Nacional por Amostragem de Domicílios, 60% dos caminhoneiros não completaram o ensino fundamental e apenas 35% têm o ensino médio completo. Mais de 40% trabalham mais do que as 44 horas semanais que a Lei do Descanso determina. Por causa do ponto facultativo nos serviços públicos em todo o estado, em Belo Horizonte não teve aula tanto nas escolas públicas quanto na maioria das escolas particulares. O transporte público na capital também roda em esquema especial. Nas escolas de Belo Horizonte, portões fechados, nada de aula. As ruas da região central de BH amanheceram com lixo acumulado. A coleta foi suspensa no fim de semana em toda a cidade. As regionais Barreiro, Oeste e Sul vão ficar sem o serviço também durante todo o dia de hoje. Isso de acordo com a escala divulgada pela Superintendência de Limpeza Urbana da capital. A segunda-feira, com cara de feriado, é reflexo do 8º dia de protesto dos caminhoneiros. Nas ruas, poucos ônibus. Carros, quem tinha combustível usou o veículo com moderação. Já está na reserva já e nós estamos preocupados com essa falta de combustível. Não sei até quando vai durar, não. Se acabar, fazer o quê, né? E qual que é a expectativa? Você acha que vai voltar a abastecer? Mais uns 2 dias, acho que é assim. Nos postos de combustíveis, uma cena que se tornou conhecida do Belo Horizontino na última semana. Cones para indicar o estoque zerado. Parar, vou deixar no meio da rua. Se parar, acabou, infelizmente. É não vai buzinar. A manifestação dos caminhoneiros tem ganhado apoio de outros setores também. Ontem, em Belo Horizonte, motoristas de vans de transporte escolar cruzaram os braços em apoio à paralisação da categoria. Motoristas de vans escolares de Belo Horizonte, região metropolitana, se reuniram na manhã de hoje para definir os rumos da paralisação. A categoria pede a diminuição nos preços dos combustíveis e o fim da corrupção. A categoria está parada até que se resolva a situação. Infelizmente, entendemos a posição dos pais, dos colégios, mas também tem que entender a situação que nós passamos. Nós temos o alto custo operacional junto com o alto custo do óleo diesel. Estamos parados até que se resolva a situação em Minas Gerais e no país. Mais de 200 vans escolares aderiram ao movimento, segundo o sindicato. Apesar dos impactos, reconhecem que a manifestação dos caminhoneiros é de toda a população e que só assim para conseguir mudanças.
Os impostos estão muito altos, né, para diminuir, o governo tem que se posicionar quanto a isso. Estamos no movimento em apoio aos caminhoneiros, né? Porque realmente está um absurdo as taxas que a gente paga. Não existe greve, é uma grande manifestação popular. E viva o Brasil! No 8º dia de paralisação dos caminhoneiros em todo o Brasil, os motoristas de caminhões e carretas concentrados em Leopoldina receberam mais uma demonstração de apoio à população local. Moradores de várias regiões da cidade se concentraram no final da tarde na Praça Félix Martins, iniciando uma caminhada em direção à BR-116, próximo ao posto da Polícia Rodoviária Federal, onde a categoria permanece reunida. A caminhada, acompanhada por caminhões e automóveis, além de motociclistas e ciclistas, ao som do hino nacional e do tema da vitória, percorreu um trecho da Rua José Pérez, alcançou a Avenida Getúlio Vargas e, em seguida, Marechal Humberto de Alencar Castelo Branco, no alto da Ventania. Ao passarem pelo bairro Quinta Residência, os manifestantes utilizaram a Rua Antônio Fernandes Valentim para chegarem até a rodovia BR-116. Durante o percurso, os manifestantes exibiam cartazes, faixas e bandeiras e gritavam palavras de ordem, dentre elas o Fora Temer. No ponto de concentração dos caminhoneiros, mais de uma centena de pessoas, entre grevistas populares e simpatizantes do movimento, aguardavam a chegada da caminhada, que ocorreu pouco antes das 8 da noite. E está desaparecido desde o último domingo, dia 27 de maio, Luiz Paulo Poiani, de 30 anos. Ele foi visto pela última vez no bairro Dornelas, em Muriaé, por volta da 1 da manhã. A irmã dele fez contato com a nossa reportagem na segunda-feira, dia 28, e disse que as autoridades já foram informadas, e inclusive fez o registro policial. Nas redes sociais, a mobilização é grande e a família espera a ajuda de todos, no sentido de enviar informações sobre o paradeiro dele. Paulo saiu de sua casa após dizer que estava se separando da esposa e informou que iria para Miraí, onde mora um parente dele. Porém, ele não chegou lá, segundo apurou seus familiares. Quem tiver informações a seu respeito pode ligar para 32 991 79 5661, o WhatsApp da Fernanda, ou 32 988 99 8755, o WhatsApp da Lúcia. As contas de energia elétrica vão ficar mais caras a partir de junho. O reajuste de mais de 18,5% foi autorizado pela Agência Nacional de Energia Elétrica. Além disso, a bandeira tarifária para o mês de junho será vermelha patamar 2, com acréscimo de R$ 5,00 a cada 100 kWh. A vacinação contra a gripe influenza termina amanhã, dia 30, em Muriaé. As doses estão sendo aplicadas em todas as unidades de saúde da cidade e distritos, entre 8 da manhã e 4h30 da tarde. O objetivo da ação é promover saúde, imunizando os muriaenses contra a doença durante o período de maior circulação do vírus. A meta é vacinar 90% dos público-alvos, que é formado por crianças de 6 meses a 5 anos incompletos, grávidas, puérperas até 45 dias pós-parto, pessoas com 60 anos ou mais, com doenças crônicas e outras categorias de risco clínico, população privada de liberdade, funcionários do sistema prisional, jovens que cumprem medidas socioeducativas, professores e trabalhadores da saúde. Até ontem, dia 28, 81,95% do grupo prioritário havia recebido a dose. Para ser imunizado, é necessário apresentar cartão de vacina e receita médica para pessoas com doenças crônicas. A campanha do Agasalho 2018 foi lançada na manhã de segunda-feira, dia 28, na Paróquia São Paulo, no centro. Promovida pela Prefeitura por meio da Casa Acolhedora Padre Carlos Silling e Centro Pop, a ação vai arrecadar roupas e sapatos para pessoas em situação de rua e famílias em vulnerabilidade social, a fim de proporcionar mais proteção para aqueles que não têm como se aquecer durante o inverno. A campanha prossegue até o término do inverno, em agosto. As doações podem ser feitas em 7 locais pela cidade: Carlos Papelaria, Casa Guarino, Potencial Lotéricas e Paróquia São Paulo, no centro, Santa Cruz, no Safira, Nossa Senhora da Conceição, na Barra, e Nossa Senhora do Sagrado Coração, no Dornelas. Outras instituições da cidade que quiserem participar da ação
podem entrar em contato com a Casa Acolhedora pelo telefone 3721-4602. A gente vai para um rápido intervalo e na volta tem vagas do Cine e o Giro Policial. Até já! Nesta terça-feira, uma massa de ar seco predomina sobre a maior parte da região sudeste do Brasil e os índices de umidade seguem em queda nas horas mais quentes do dia. Algumas nuvens que vêm do oceano para o continente podem provocar um pouco de chuva ao longo do dia no litoral do Espírito Santo, incluindo Vitória, e na região dos Lagos, no Rio de Janeiro. Mas não há expectativa para temporais. O sol predomina e chove em alguns momentos com fraca intensidade. Pelo interior de Minas Gerais e do estado de São Paulo, o ar fica muito seco e os índices podem ficar abaixo de 30%. Nas demais áreas, incluindo a capital de São Paulo, os índices ficam em torno de 35%. Por causa do frio da madrugada, a possibilidade de amanhecer com nevoeiro em todo o leste de São Paulo, incluindo a capital, região da capital do Rio de Janeiro e também na região serrana. Mas depois, com a presença do sol, a temperatura sobe e a sensação até será de um pouco de calor no período da tarde. A mínima prevista para esta terça-feira em Belo Horizonte é de 12 graus e 20 graus em Vitória. Em São Paulo, máxima de 24 graus e no Rio de Janeiro, máxima de 28. As temperaturas podem chegar a 9 graus pela manhã nesta semana em algumas cidades na Zona da Mata e Campo das Vertentes. Segundo informações do Instituto Nacional de Meteorologia, a máxima deve ficar em 28 graus. Ainda de acordo com o INMET, essas condições irão prevalecer até dia 1º de junho. O céu ficará nublado a parcialmente nublado, sem previsão de chuva. Uma névoa úmida atingirá as cidades nos próximos dias e, por esse motivo, a umidade relativa do ar segue alta, variando entre 95% e 50%. Em Muriaé, o dia é de sol e sem previsão de chuva. Os termômetros marcam mínima de 15 e máxima de 27 graus. Em Miraí, o dia também é de sol e sem previsão de chuva. As temperaturas variam entre 17 e 26 graus. Já em Leopoldina, o dia também é de sol e não chove. Por lá, os termômetros indicam 12 de mínima e 25 graus de máxima. O Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, TJMG, abriu ontem as inscrições para o concurso público para juiz de direito substituto. O certame oferece 120 vagas, sendo 84 para ampla concorrência, 24 para negros e 12 para pessoas com deficiência. O salário inicial do cargo é de R$ 26.125,17. Para ingressar na carreira, o candidato deve possuir bacharelado em Direito há ao menos 3 anos, bem como ter exercido atividade jurídica por no mínimo 3 anos. Os demais requisitos podem ser verificados no edital. As inscrições para o concurso seguem até 26 de junho através do site da organizadora do certame, www.consuplan.net. A taxa é de R$ 260. E o Cine, o Sistema Nacional de Emprego de Muriaé, disponibiliza hoje um total de 12 vagas com salários de até R$ 1.908. Uma vaga para auxiliar administrativo, obrigatória experiência com financeiro administrativo. Uma vaga para auxiliar operacional da frente de loja, supermercado, vaga exclusiva para deficiente. Uma vaga para auxiliar operacional da mercearia, supermercado, vaga exclusiva para deficientes. Uma vaga para caixa de supermercado, obrigatória experiência na carteira, vaga exclusiva para deficientes. Uma vaga para chefe de seção de mercearia, supermercado, obrigatória experiência na carteira. Uma vaga para consertador de equipamentos eletrônicos de celulares, obrigatória experiência na carteira. Uma vaga para farmacêutico hospitalar. Uma vaga para gerente administrativo de restaurante, obrigatória experiência na carteira. 2 vagas para mecânico eletricista de caminhão, obrigatória experiência na carteira. Uma vaga para operador de mantenedor, obrigatória experiência e habilitação B. E uma vaga para pizzaiolo, obrigatória experiência na carteira.
Para se candidatar a uma vaga na unidade de atendimento do Cine, o interessado deve levar CPF, cartão do PIS se possuir e carteira de trabalho e previdência social. O endereço do Cine de Muriaé é na Avenida Juscelino Kubitschek, 1337, dentro do posto da UAI, Unidade de Atendimento Integrado. Interessados devem comparecer ao Cine ou podem se inscrever pela internet no link que aparece na sua tela. E agora tem os destaques do Giro Policial. Na manhã de ontem, a Polícia Militar prendeu 3 jovens suspeitos de envolvimento com o tráfico de drogas em Muriaé. Por volta das 10h30 da manhã, durante patrulhamento pela rua Santa Maria, no bairro Safira, em um local apontado em diversas denúncias como ponto de comércio de entorpecentes, militares depararam com um rapaz de 20 anos saindo de uma residência. Ao perceber a presença policial, ele demonstrou nervosismo. Ele foi abordado e submetido à busca pessoal, sendo encontrado no bolso de sua bermuda um tablete pequeno de maconha. O autor foi preso e conduzido à delegacia de polícia. Já por volta das 11h30 da manhã, após denúncia anônima de tráfico de drogas no Centro Social Urbano, no bairro Santa Terezinha, policiais procederam ao local. Nas proximidades, a guarnição da PM deparou com 13 indivíduos em atitude suspeita. Um conseguiu fugir e os outros 2 foram abordados, um de 18 e outro de 22 anos. Com um deles foi localizada a quantia de R$ 37,05 e um celular. Já com o outro, foi encontrada a quantia de R$ 24,00 e um celular. Com a ajuda da cadela Isa, os militares realizaram busca pelo trajeto de fuga dos autores e encontraram um invólucro plástico com 9 pelotas de cocaína. Nenhum dos abordados assumiu a propriedade dos entorpecentes. Os autores foram detidos e conduzidos à DPJ. Um homem de 37 anos foi preso na manhã de segunda-feira por tentativa de furto em um supermercado na região central de Muriaé. Por volta das 9h30 da manhã, o funcionário do estabelecimento, que fica na rua Doutor Alves Pequeno, percebeu um casal em atitude suspeita. A mulher foi até a prateleira de bebidas alcoólicas e colocou dentro da mochila de seu companheiro algumas garrafas de bebida. Os 2 passaram pelos caixas do estabelecimento sem pagar pelos produtos e saíram do comércio. Os funcionários conseguiram abordar o homem, porém a mulher conseguiu fugir correndo. Ao verificarem a mochila, encontraram uma garrafa de vodka e outra de uísque, totalizando R$ 148,96. O autor foi preso e conduzido à delegacia de polícia. A comparsa dele não foi localizada. Uma mulher de 25 anos foi assaltada na manhã de segunda-feira no bairro São Pedro, em Muriaé. A vítima relatou à polícia que por volta das 7h30 da manhã, quando passava pela rua 69, foi abordada por 2 indivíduos em uma motocicleta Yamaha YBR de cor preta. Segundo a vítima, o condutor era negro, enquanto o garupa era pardo, trajava blusa preta com capuz. Ele anunciou o assalto dizendo que estava armado e que era para ela passar o celular. A vítima entregou o aparelho que continha na sua capa a quantia de R$ 500. A vítima ficou bastante nervosa e acabou acionando a polícia militar apenas posteriormente, prejudicando o rastreamento dos autores. Uma motocicleta foi furtada no último sábado, dia 26, na rua Getúlio Vargas, no bairro da Barra, em Muriaé. A vítima relatou à polícia que por volta das 7 horas da manhã estacionou sua motocicleta Yamaha YBR 125 SE, cor preta HBP 1084 de Muriaé, próximo a uma padaria onde trabalha. Ao sair do estabelecimento, por volta das 2 da tarde, não mais encontrou o seu veículo. O furto foi registrado por câmeras de segurança, sendo o autor um indivíduo branco, trajando bermuda jeans e blusa de frio clara com capacete preto. Ele furtou a motocicleta por volta de 1h37. A polícia militar realizou o rastreamento, porém sem êxito. Um adolescente de 17 anos foi apreendido na tarde de ontem suspeito de furto de celular em Muriaé. Um comparsa dele de 16 anos também foi detido. Por volta das 4h30 da tarde, 3 adolescentes furtaram o celular de uma senhora na Praça João Pinheiro. Um deles subtraiu o aparelho, enquanto o outro tentou furtar o celular da filha dela, porém não obteve êxito. Após o fato, os autores saíram correndo, enquanto a mulher desesperada passou a gritar por ajuda. O cabo Ataliba, que estava de folga, percebeu a situação e visualizou um dos menores em fuga, que já era conhecido no meio policial.
Ele correu atrás do adolescente e conseguiu alcançá-lo, já pela rua José Borges Abrantes, próximo a um posto de combustível. Com ele foi recuperado o celular furtado. Em continuidade ao rastreamento, os policiais militares localizaram outro suspeito, que estava na sua residência. Após pesquisa, foi constatado que ele estava foragido do Centro de Remanejamento de Presos, Ceresp, em Juiz de Fora. Os autores receberam voz de apreensão e foram conduzidos à delegacia de polícia. O terceiro envolvido não foi localizado. E o Jornal Atividade termina aqui. E você pode entrar em contato com a nossa redação pelos telefones 3729-7048 e 3729-7094. Ou nos enviar alguma reclamação através de um vídeo pelo WhatsApp 998177695. E você ainda pode acessar o nosso conteúdo no site redetividade.com e rever as edições do JA. Se inscreva também em nosso canal no YouTube. O endereço é youtube.com/redetividadecomunicação e a nossa fanpage é facebook.com/tvatividade. Curte a gente lá. Outras informações você encontra no site dos nossos parceiros. Boa noite e até amanhã, à 1h da tarde, com a primeira edição do JA.